Eita! Paz, pessoal! Paz, pessoal! Paz, ô glória, aleluia! Pessoal, Deus abençoe vocês. Para você que está acompanhando a gente aí, uma boa noite. Se você estiver assistindo de dia, um bom dia. Se estiver assistindo à tarde, uma boa tarde. E se inscreve no canal, assina aí o sininho, ativa o sininho, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo e vem com a gente nesse trimestre aí que é sobre liderança cristã, liderança da Igreja de Cristo. Hoje, nossa lição de número 2, certo? Lição de número 2. Semana passada aí, era para eu dar aula para vocês semana passada, mas meu chefe ligou em cima da hora e falou, tem como você vir aqui trabalhar, tal. Aí fui lá, acabou não dando, o Lindenberg veio e ministrou aula para vocês, mas estava assistindo a aula lá agora em casa e está sensacional, certo? Então, lição de número 2 do nosso trimestre, a pessoa do líder. Hoje a gente vai falar, ontem, né, semana passada, a gente falou um pouco aí, o Lindenberg explorou um pouco a respeito do que é liderança, né, a respeito do que é ser um líder e a respeito também do que é não ser um líder. Então hoje nós vamos falar um pouco não da liderança em si, mas da pessoa do líder. Então hoje vocês vão ver muitos dilemas que um líder tem, vocês vão ver também algumas dificuldades que o líder tem, alguns desenvolvimentos que o líder precisa ter e algumas compreensões que os liderados precisam ter com seus líderes. Tá? Então hoje a gente vai estudar um pouco a respeito da pessoa do líder. Hoje vocês vão ver muitas coisas que eu passo aqui. Muitos dilemas que eu passo, muitos dilemas que o Lucas e a Flavinha passam, a Amanda e assim por diante, certo? E que vocês futuramente vão passar também, precisam estar prontos, certo? Eu costumo dizer que se na minha época tivessem estudos desse tipo, para mim hoje eu seria um líder muito melhor, seria uma pessoa muito melhor, mas na minha época não tinha muito disso, os temas eram bem genéricos mesmo, sabe? Era tema bem simples, assim, não tinha um aprofundamento muito bom. Hoje a gente tem alguns estudos muito bons, inclusive eu vou sugerir para o pastor ministrar esse estudo para os líderes da igreja, porque está muito bom essa revista, certo? Então vamos lá? A pessoa do líder, nosso texto principal diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Está na terceira epístola de João, capítulo 2, certo? Resumo da lição diz: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Os objetivos da nossa lição: apresentar o líder como indivíduo, ou seja, como pessoa, expor os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder, certo? Então, vou fazer uma pergunta para vocês aqui bem capciosa. O que vocês acham que deve vir em primeiro lugar na vida de um líder? O seu ministério, certo? Sua liderança, a sua vida familiar ou a sua vida espiritual? A vida espiritual, pelo menos pra mim, assim pensando. E aí, quem mais arrisca? A vida espiritual, vocês acham? Consenso? É que, na verdade, eu acho que não tem muito esse lance de primeiro lugar. Eu acho que o líder tem que tratar com eficiência todas as áreas da vida dele, tanto a espiritual, ministerial e familiar. Bingo. Equilíbrio. Esse é o ponto de uma liderança. A liderança precisa ter equilíbrio. Uma pessoa, quando ela é um líder, ela precisa saber a tratar com equilíbrio todas as áreas da sua vida. No texto que a gente acabou de ler aqui, João fala que ele espera, né? Ele ora para que nós vamos bem em tudo, em todas as coisas. Ir bem em todas as coisas exige equilíbrio. E esse é o ponto principal e um dos grandes dilemas do líder é o equilíbrio. Então hoje a gente vai ver um pouquinho disso, certo? Nosso texto bíblico está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do 1 até o 13. Vamos ler, eu vou ler o primeiro, vocês lerem o segundo, certo? Os demais aí. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na combinação do diabo. 7. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, não torpe ganância. 9. Guardando o ministério da fé em pura consciência. 10. E também eles sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. E o 13. Porque os que serviram bem como os diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Certo. Então, ó, olha esse texto aí. Paulo está falando a Timóteo, que era um jovem pastor, certo? A como eleger pessoas para estarem ao seu lado. A como deveriam ser, quais requisitos essas pessoas precisariam ter para serem líderes. Aqui a gente está falando de ministério, né? Aqui o primeiro verso fala que quem almeja um episcopado, né? O episcopado é o que? O ministério. Quem almeja se tornar um líder de igreja, um pastor, um bispo, né? Isso é o que a Bíblia fala. Então, vem uma série de requisitos para quem quer ser um líder de uma igreja. E Paulo está falando isso para Timóteo. Olha, quando você for eleger pessoas para que essas pessoas estejam ao seu lado como líderes de igreja, quando você fundar outras igrejas, você precisa olhar esses requisitos aqui nessas pessoas. Então, a gente vai ver vários deles, certo? Então, ó, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tem gente que quer ser pastor, mas não tem o dom do ensino, não tem paciência para estudar, não quer crescer intelectualmente. Como que vai ser pastor? Não tem como. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não apegado ao dinheiro. Por que será que um líder não pode ser apegado ao dinheiro? Porque geralmente quem é líder trata com dinheiro. E se a pessoa for gananciosa, ela vai passar a mão nessa grana. Então não pode ser apegado ao dinheiro. Tem que ser moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Não neófito, ou seja, não pode ser alguém novo na fé. Se for alguém novo na fé, que estrutura essa pessoa tem para guiar outras pessoas, para influenciar. Na aula passada que liderança é influenciar, certo? Liderar é influenciar. Então, como que essa pessoa vai ter uma base para poder influenciar outras pessoas? Como ela vai ter um pensamento forte a respeito de algo que ela acabou de descobrir, que ela não sabe ao certo como funciona? Então, não pode ser alguém novo na fé, certo? E não só por causa disso, mas também para não se ensoberbecer, ou seja, para não subir para a cabeça. Domingo eu ministrei pela manhã e eu falei a respeito dos fariseus, né? E os fariseus, eles nem eram novos na fé, mano, mas eles conheciam a palavra de cabo a rabo, conheciam a Torá, mas mesmo assim eles deixavam subir para a cabeça, se achavam melhores do que outros, simplesmente por ter tal conhecimento. Então, não pode ser dessa forma, certo? Então, ó, tem que ter bom testemunho dos de fora, não dos de dentro. Isso que eu acho interessante. A pessoa que quer liderar, ela não pode ser alguém só bem vista dentro da igreja, ela precisa ser alguém bem vista lá fora também, certo? Para que não caia em afronta. Então, já pensou? Alguém chega assim e fala: ei, ô Henrique, você é o que na nossa igreja? Eu sou líder lá de jovens, mano. Você é líder de jovens, mano, boca suja desse jeito aí. Você que traz sua mulher, você que enche a cara aí quando a gente sai aí. Já pensou, mano? Ser afrontado dessa forma? Então, é necessário ter um bom testemunho, certo? É necessário ter um bom testemunho lá fora. E aí, Paulo vem discorrendo a respeito dos diáconos, que é basicamente a mesma coisa,
São os mesmos requisitos, ou seja, não tem 2 pesos, 2 medidas. É a mesma medida para quem quer ser diácono também, para quem quer ser um despenseiro da casa do Senhor, um servo da casa do Senhor. Um diácono também precisa ter os mesmos requisitos de alguém que quer ser pastor, porque é um trabalho tão importante quanto. Certo? Então, vamos lá para a nossa introdução. Em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento da sua pessoa, ou seja, o que o líder faz é mais valorizado do que quem o líder é. Geralmente é isso. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança. Isso é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que ele faz. Então isso é uma coisa que hoje em dia, isso está ficando um pouco melhor, digamos assim. Então hoje em dia, um líder ele está sendo um pouco mais reconhecido não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Tanto que hoje a gente tem algo instaurado nas igrejas que o pessoal denomina de cultura da honra, né? Que os liderados geralmente gostam de honrar os seus líderes, abençoar a vida dos seus líderes. Então, em épocas de aniversário, o pessoal presenteia e tal. Isso é um reconhecimento não pelo que o líder faz, mas por quem ele é. Porque independente se o que ele faz é bom, se ele não for uma pessoa legal, não for uma pessoa boa, ninguém vai gostar dele e ninguém vai querer presentear ele. Então, geralmente isso tem crescido nas igrejas, isso é bênção, desde que não seja também algo excessivo, né? Isso também em excesso prejudica a vida do líder, mas isso em certas quantidades, em certas porções, né? Dentro de um equilíbrio, dentro de uma moderação, isso é bom para a vida de um líder, porque ele está sendo reconhecido não só pelo que ele faz, mas também por quem ele é, certo? É comum os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados por seu líder. Contudo, resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Se vocês, aqui falei que é comum os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados por seus líderes. Isso quem pode falar para mim são vocês. Vocês são os liderados aqui, certo? E o que acontece? Muitas das vezes, liderados criam expectativas em cima dos seus líderes, só que o líder de repente está passando por uma situação. Ele não está bem no relacionamento com Deus, ele não está bem no relacionamento consigo mesmo, porque quando a gente não está bem no relacionamento com Deus, automaticamente a gente entra em crise conosco mesmo. Né? É automático isso. A gente vai ver isso aqui um pouco mais pra frente na lição. E às vezes está passando uma situação dentro de casa, com a esposa, com o esposo, às vezes está passando alguma coisa dentro de casa, está passando algo na família, entre os parentes ali. Então isso automaticamente atinge o quê? Atinge o desempenho do líder dentro da sua função, certo? Dentro da sua função, isso atinge diretamente o líder. Então é comum isso acontecer, tá, gente? É comum acontecer a gente esperar uma coisa e aí de repente isso não acontecer, a gente não entender por que isso está acontecendo. Isso pode estar acontecendo por essas 3 coisas. Ou falta de relacionamento do líder com Deus, ou falta do relacionamento do líder consigo mesmo, ou falta do relacionamento do líder com outras pessoas, algo que não está ocorrendo bem nos relacionamentos interpessoais aí, certo? Nessa lição vamos refletir a respeito da pessoa do líder. Então, vamos lá para o primeiro tópico, o líder como indivíduo. O primeiro ponto diz o seguinte, a personalidade do líder. Existia um mito até um tempo atrás de que a personalidade, porque o pessoal falava antes, o pessoal falava que caráter você molda, mas personalidade você nasce com ela e acabou, e não se muda. Porém, graças à psicologia, graças à ciência, a gente tem visto que isso é uma grande mentira. Por quê? Porque nós precisamos sim moldar a nossa personalidade. Eu não posso jogar na minha responsabilidade uma desculpa, achar na minha personalidade uma desculpa para ser arrogante, para ser metido. Eu não posso achar na minha personalidade uma desculpa para ser irônico, debochado com os outros. Eu não posso achar em mim uma desculpa para humilhar as pessoas, para ser soberbo. Eu não posso achar isso. Achar uma desculpa na minha personalidade. Porque é minha personalidade. Não, velho. A gente é chamado não para ser do nosso jeito, a gente é chamado para ser do jeito de Cristo. A gente acabou de estudar um trimestre inteiro sobre imitar Cristo, certo? Que vocês não lembravam na última aula, pelo que eu vi no vídeo lá, né? E a gente acabou de passar um trimestre inteiro a respeito disso, sobre imitar Cristo. E eu li um livro agora, recentemente, O Custo do Discipulado. E o Dr. Jonas Madureira, que é o autor desse livro, ele fala exatamente isso. Ele fala, muitas pessoas entram num dilema entre ser imitador de Cristo e entre ser autêntico.
E as pessoas querem muito ser autênticas. Eu quero ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu quero ser o diferentão. Eu não quero ser mais do mesmo. Eu quero ser diferente, eu quero ser autêntico, eu quero descobrir a roda de novo. Só que a gente não é chamado para descobrir a roda de novo. A gente não é chamado para ser autêntico. Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Nós somos chamados para ser discípulos, certo? Então, existia um grande mito de que a personalidade não podia ser mudada, mas isso caiu por terra. Graças à ciência, graças à psicologia. A Bíblia sempre nos disse, né? Mas infelizmente poucos dão crédito ao que a palavra fala. E hoje a gente tem aí auxílio da psicologia, da ciência, da medicina para dizer que isso é sim possível, certo? É sim possível moldar a sua personalidade. Então, a personalidade do líder. A gente vai ver um pouco aqui a respeito da personalidade do líder. Então, ó, em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como um conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. A personalidade também está ligada à consciência de que a pessoa tem de si e como ela lida com o ambiente onde ela vive, certo? O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui uma personalidade própria, capaz de torná-lo, tá errado aqui, tá torná-lo na revista, é torná-lo um ser único. Ele necessita de uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos, ser cheio do Espírito Santo e reconhecer os seus pontos fortes e fracos se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho. Então, o que a gente já pega aqui logo de cara? O líder precisa ter uma personalidade o quê? Moldada. Moldada. Não adianta eu querer ser líder e não querer moldar a minha personalidade. Não adianta eu querer liderar e não querer mudar algo que eu preciso mudar dentro de mim. Então, a personalidade de um líder, ela precisa ser moldada por quê? Pela palavra, por princípios bíblicos. Então, eu preciso ser, não o que eu quero ser, eu preciso ser o que a Bíblia me manda ser. Eu preciso me moldar aqui, ó, o que Paulo fala em 1 Timóteo aqui, eu preciso ser uma pessoa não gananciosa, eu preciso ser uma pessoa que sabe governar bem a minha casa, eu preciso ser uma pessoa que é o marido de uma mulher só, eu preciso ser uma pessoa... Paulo fala aqui de tantas coisas que isso impacta diretamente... Nossa, será que é da igreja? Isso impacta diretamente o quê? Na personalidade de um líder, na personalidade de uma pessoa, certo? Então, quem quer ser líder precisa ter essa personalidade moldada pelos princípios da palavra. Como eu falei aí no domingo, o que acontece? Nós nascemos já em pecado, velho. Nós vamos ver o quê? Davi fala o quê? Nasci em iniquidade fui formado, não é isso que ele fala no Salmo 51? Então, nós nascemos já em pecado, nós já nascemos com uma personalidade, com uma natureza caída. Nós nascemos mortos espiritualmente. Então, a gente já nasce já totalmente voltado ao pecado. Então, a gente precisa o quê? Quando a gente cresce, a gente precisa moldar essa personalidade. E é difícil, velho, não é fácil. A gente precisa moldar a nossa vida, né? A nossa personalidade, os nossos trejeitos. A gente precisa moldar nosso pensamento, a nossa mente, de acordo com o que a Bíblia diz, certo? O líder precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é rodar, é pular, é sapatear, fazer aviãozinho na hora do culto? Não, ser cheio do Espírito Santo é o quê? Manifestar... O quê? Manifestar... Gálatas 5:22. Então, a gente fala direto. Fruto do Espírito. Isso aí. Manifestar o fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você pular, você rodar, você fazer aviãozinho, você dar cambalhota, você entregar profecia, sendo que você não manifesta fruto do Espírito. Se você não manifesta fruto do Espírito, isso aí que você está rodando, pulando, sapateando, pode ser tudo menos o Espírito Santo, velho. Então, é necessário ser cheio do Espírito Santo. E um líder também precisa saber reconhecer os seus pontos fortes e fracos. E isso é uma grande dificuldade do ser humano, velho. É muito difícil. A gente tem dois extremos, né? A gente tem as pessoas que sabem todos os seus defeitos, mas não sabem suas qualidades. E tem as pessoas que sabem todas as suas qualidades, mas defeito? Opa, peraí, defeito eu não tenho não, eu sou perfeito. Né? Eu sou perfeito. Então a gente tem esses dois extremos, né? E um líder precisa saber quais são, né, os seus pontos fortes e os pontos fracos. Por quê? Dentro dos seus pontos fortes ele vai o quê? Potencializar isso.
Ele já sabe que ele é bom em algumas coisas, ele tem certas qualidades, ele vai usar isso a favor dele. E o que ele vai fazer com os pontos fracos dele? Desenvolvê-los, para que eles se tornem pontos fortes também. Para que ele tornem-se ferramentas na mão dele para que ele possa liderar. Então, se um líder quer ter sucesso, tá? E sucesso a gente já vai... O líder falou um pouco na aula passada, mas sucesso numa liderança não é resultados numéricos, estatística, né? E etc. Sucesso é fazer a vontade de Deus. Eu costumo dizer que nós podemos ter sucesso em tudo nas nossas vidas, mas se a gente fracassar, se a gente não tiver sucesso em estar na vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, então a gente é fracassado, né? Então ter sucesso é fazer a vontade de Deus, é ouvir o propósito do Senhor, é ouvir a vocação dele. E se um líder quer ter sucesso na sua liderança, na sua vida espiritual, no seu trabalho, um líder precisa ter essas 3 qualidades, certo? Então vamos lá. Aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, o autor bate muito nisso, gente, aqui. Em aperfeiçoar, em moldar a personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo, será bem sucedido e os resultados do seu trabalho serão positivos e duradouros. João 16,15, se não me engano, vai dizer assim, Jesus fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que o quê? Para que vocês vão e deem frutos. E frutos que? Frutificam. Não, frutos que frutificam. Fruto que dura é um fruto que permaneça. Fala isso direto, gente. Frutos que permaneçam. Então, nós somos chamados para frutificar e dar frutos que permaneçam, certo? Então, no trabalho de um líder, a relevância da liderança de alguém vai ser sempre analisada a partir dos frutos que ela plantou, certo? E se esses frutos vão durar ou não. Então, se esses frutos não durarem, significa que não foi um trabalho tão bom, não foi algo tão relevante assim para a obra de Deus como deveria ser, certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? De boa? A humanidade do líder. Essa aqui é muito boa. Ao formar o homem, Deus o constituiu, oh meu Deus, de alma, corpo, alma e espírito, certo? Definitivamente, a Bíblia confirma que o homem é um ser tricotômico, ou seja, composto de 3 partes, né? Na verdade, existe um debate enorme a respeito disso aí, se o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito, ou se o homem é dualista, né? Se o homem é dualista, se é só corpo e alma. Porque a gente, geralmente que é da Assembleia de Deus, a gente aprende isso, né? Corpo, alma e espírito. O homem é um ser tricotômico. E aí, só que quando a gente vai explicar essa questão de o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito, a gente se embarana tudo, velho. Então, por exemplo, o que a gente sempre ouve falar? Vamos ver se vocês concordam que é isso mesmo que a gente ouve falar sempre. Corpo é a nossa carne, certo? A matéria. Alma é a sede das nossas emoções, certo? E o espírito é o que se comunica com Deus. É isso que a gente ouve sempre, não é? A definição de corpo, alma e espírito. Mas se a alma é a sede das nossas emoções e tristeza, ódio, raiva é uma emoção, por que quando alguém aceita Jesus a gente fala que mais uma alma para Jesus? Por que a gente fala que lá no céu vai entrar nossa alma? E a gente não fala nada a respeito do espírito. A gente se embarana toda nessa definição. Né? A gente acaba trocando as coisas de lugar. Então, às vezes, certo, existem alguns estudos aí que dizem que o homem na verdade é só corpo e espírito. E a alma e espírito são as mesmas coisas. Ou é corpo e espírito, ou corpo e alma, ou são as mesmas coisas. Inclusive lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, o autor de Hebreus vai dizer o quê? Vai dizer que a espada, que a Bíblia, né, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Aí tem algumas pessoas que usam isso para dizer que a divisão da alma e do espírito, tem uma divisão ali, não é a mesma coisa. E tem outros que dizem que a palavra, o autor usa esse exemplo justamente para dizer que a alma e o espírito são a mesma coisa, mas a palavra é tão poderosa que pode até dividir o que é indivisível. Então existe um debate muito grande a respeito disso aí, se é corpo, alma e espírito, se não é, enfim. Mas é da hora da gente ver essas coisas porque a gente vê que a Bíblia dá base para as duas. É tipo pré e pós-tribulacionismo, tá ligado? Da hora. É muito da hora essas coisas, eu gosto. Deus criou o espírito, alma e corpo
logo todos advêm do Criador e têm a mesma importância e o mesmo valor para ele. O líder não deve esconder a sua humanidade de seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar da sua saúde física e mental. O líder não pode se comportar e nem deve ser visto como um quê? Super-herói. Pois é humano e está sujeito a enfermidades e falhas. Então, todo líder, ele tem esse dilema. Ele precisa ser alguém forte, certo? Ele precisa ser alguém forte, alguém que demonstra força, mas ao mesmo tempo ele não pode ser ou achar que ele é um super crente, mano. Ele não pode achar que ele é um super humano. Ele não pode brincar com o pecado achando que vai, não, eu sou o pá, mano, eu sou líder, caramba. Ah, sou líder, vai dar nada. Vai nessa. Eu como líder, tô sujeito quanto a pecar quanto vocês, velho. É a mesma coisa, as mesmas tentações que vocês sofrem, eu sofro também, talvez de uma forma diferente, numa outra intensidade, mas eu sofro também, certo? Nenhum líder é super-herói, nenhum líder é super crente, nenhum líder é o todo pá. Na aula passada também, acredito que o Lindenberg tenha falado isso, mas na revista estava falando o quê? Que o líder não sabe de tudo, velho. O líder nunca vai saber de tudo, não tem como um líder saber de tudo. Mas tem gente que às vezes acha que sabe de tudo. Ah, eu sou o pá, eu sou o da hora, eu sou... Mano, não é, velho. A gente está aqui em constante aprendizado, a gente está aqui para ajudar uns aos outros a crescer, a gente está aqui para direcionar uns aos outros. Então um líder ele não pode achar que é mais do que o outro, ele não pode achar que ele é melhor, ele não pode achar que ele não sabe que ele está acima da média. Thales Roberto aí, né? Acima da média. Não tá, mano. Sabe? Não tá. Então, várias vezes, eu acredito que vocês devem lembrar de algumas dessas ocasiões, mas várias vezes em conversas nossas, em ministrações, eu sempre expus geralmente que eu já tive problemas em determinadas áreas da minha vida, já expus isso pra você. Por quê? Porque eu também sou humano como vocês, velho. As mesmas lutas que vocês têm, eu tenho também. Os mesmos problemas que vocês passam, eu passo também. Eu não sou melhor do que vocês, eu não passo por menos coisas do que vocês. Eu passo por diversidades e dificuldades tanto quanto vocês passam. Então, isso é importante a gente ressaltar, que um líder, quando ele chega a essa posição de liderança, né, quando ele chega a começar a exercer essa função, ele não pode achar que ele é o pá. Ele não pode achar que ele é o cara, ele não pode achar que ele é o super, que ele sabe de tudo, que ele faz tudo, que ele não sei o quê. Não, ele precisa entender o quê? Que ele é humano. E o humano também se entristece, o humano também faz coisa errada. Todo mundo que é humano é falho, todo mundo que é humano está sujeito às doenças, está sujeito a ter um relacionamento conturbado em algum momento. Então, líderes também são humanos. E nem o líder pode esquecer disso, nem os seus liderados. Porque muitas das vezes, o que acontece? A gente, tá? Vocês são os meus liderados, mas eu sou liderado do meu pastor. Sou diretamente liderado dele. E às vezes nós, como liderados, a gente espera do nosso líder, às vezes, a perfeição. A gente cria expectativas do nosso líder de quê? Do quê? Não, porque ele é o cara. Ele precisa fazer tudo certo. Ele não pode errar. Ele não pode falar uma palavra, às vezes, se expressar mal. Não, um líder não pode se expressar mal. Um líder não pode falar dessa forma e tal. E às vezes a gente cria expectativas achando que os nossos líderes são perfeitos, quando na verdade eles são humanos. Então, nem vocês podem esquecer da humanidade dos líderes de vocês, nem os líderes de vocês podem esquecer que também são humanos. Certo? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, Lari, lê pra mim aí o tópico 3, hein? O tópico 3, o líder e seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus, depois consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. A desobediência de Adão lhe custou o rompimento de seu relacionamento com Deus, levando-o a perceber a sua própria nudez e a atribuir a culpa do seu erro a Eva. Segura. Então, ó, presta bem atenção, olha a ordem. Relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com outras pessoas. Por que essa é a ordem? Não deveria ser um relacionamento comigo mesmo, primeiro eu me conheço, depois eu conheço a Deus, depois eu conheço outras pessoas? Não, porque como eu falei no começo aqui,
Se a gente não conhece a Deus, se a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente tem dificuldade de entender quem nós somos. Tem gente que fala assim, né? Cada um conhece a si mesmo. Mentira, velho. Mentira. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mentira, velho. Tem gente que não sabe onde o calo aperta, não, mano. Depois a gente vai falar disso também, mas tem gente que não sabe onde o calo aperta. Tem gente que não se conhece. Por quê? Porque não conhece a Deus. Quem é melhor para conhecer alguém do que o seu Criador? Aquele que criou. Certo? Então, por isso que nós precisamos ter primeiro um relacionamento com Deus. Através do nosso relacionamento com Deus, nós vamos conseguir nos relacionar conosco mesmo, nos conhecer, o nosso mais íntimo, o nosso mais profundo. A gente vai conseguir entender certas coisas que muitas das vezes para a gente entende, né? A gente não consegue entender, é complicado, é complexo. A gente vai conseguir entender essas coisas dentro de nós, vários dilemas dentro de nós, a gente vai conseguir entender isso. E também, né, depois que a gente conhece a Deus, que a gente conhece a nós mesmos, aí sim a gente vai conseguir desenvolver relacionamentos. É por isso que a gente precisa sempre manter essa ordem. Relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo, depois relacionamento com as pessoas. Se a gente inverte essa ordem, mano, dá ruim, velho. Dá ruim. Não adianta a gente querer nos relacionar com as pessoas se a gente não tem relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo. Quem não se conhece não pode conhecer outras pessoas. Quem não conhece a Deus não pode conhecer a si mesmo. Então isso é uma coisa que se a gente inverte, se a gente troca, dá ruim, certo? E o exemplo disso é Adão. Segue aí, lá. Note que, assim que a relação de Adão com Deus foi quebrada, ele teve dificuldade de relacionar-se consigo mesmo e com a sua mulher. Com base nessa verdade bíblica, é possível afirmar que o líder deve ter relacionamentos saudáveis nas seguintes dimensões: transcendental com Deus, pessoal consigo mesmo e interpessoal com outras pessoas. Certo? Então, o que acontece? Adão tá lá, de boa lá. Aí chega a Eva, toma o fruto, amor, come aqui, é muito bom. Adão vai lá e come. Pecou. Quando Adão peca, isso foi automático, tá, gente? O relacionamento dele com Deus não foi quebrado quando Deus apareceu e ele se escondeu, não. O relacionamento dele com Deus, o pecado acontece, assim que o pecado acontece, o relacionamento automaticamente é quebrado, naquela hora. Na hora que ele botou o fruto na boca, acabou, velho. Já era. Então, ele come do fruto, quando ele come do fruto, ele percebe o quê? Ele está nu. Agora ele não se reconhece mais. Por que eu, tipo assim, na cabeça dele, por que eu não tinha percebido isso antes? Por que eu não tinha visto isso antes? Ele começa a ter um dilema com ele mesmo, ele não se conhece mais, ele olha para ele e se estranha. Ele tem dificuldade de entender a si mesmo. E aí quando Deus pergunta, Adão, quem te falou que você está nu, velho? Quem foi que te falou isso aí? Comeste do fruto? Aí ele fala, a mulher que tu me deste. Então, ó, ele teve um relacionamento, ele teve um distúrbio no relacionamento dele com Deus, aí ele teve um problema com ele, aí, como se já não bastasse, o que ele faz? Ele cria um problema com a esposa dele. Ele fala assim, não, foi a mulher que tu me deste, ele joga a culpa pra ela. Agora ele cria um problema entre os dois. Porque você acha que depois a Eva não foi tirar satisfação com ele? Vocês estão enganados. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele vai ditar como vai ser o nosso relacionamento conosco mesmo e também com as pessoas que estão ao nosso lado. Se você vê geralmente pessoas que não conseguem ter relacionamentos com outras pessoas, eu digo tanto num relacionamento de amizade quanto um relacionamento afetivo mesmo, amoroso, você pode ver que essa pessoa tem problemas em se conhecer. E se essa pessoa tem problemas em se conhecer é porque ela tem problemas de relacionamento com Deus, velho. Isso falando do nosso âmbito cristão, né? Pode, é batata, velho. É batata. A gente precisa entender o quê? Que o nosso relacionamento com Deus está acima. Como eu já falei, se a gente conhece a Deus, Ele nos conhece. E se Ele nos conhece, Ele vai nos ajudar a quebrar coisas que tem dentro da gente. Coisas que nos impedem de nos relacionar com as pessoas. Quantas vezes a gente não consegue iniciar um relacionamento com alguém, seja de amizade ou seja afetivo, como eu já falei, por conta de traumas passados. Porque a gente sofreu traumas, porque eu fui traído, porque aquela amizade que eu considerava tanto, me largou, me deixou na mão e tal, e a gente não consegue mais confiar nas pessoas, a gente não consegue mais, acreditar nas palavras das pessoas. Isso acontece por traumas. E só Deus tem o poder de quebrar isso. É só Deus que tem o poder para curar essas coisas. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa estar em primeiro lugar, para que assim a gente consiga ter um relacionamento bom conosco e com outras pessoas. Certo? Vamos lá para o tópico 2.
pro tópico 2, né? Cuidados que um líder deve ter. Conhecer o seu limite de atuação. Na igreja local existem vários líderes que atuam em diferentes áreas. A escolha do líder deve ser feita de forma sábia, depois de muita oração e jejum, seguindo o exemplo da igreja do primeiro século. Então, ó, a gente tem vários departamentos da nossa igreja, certo? A gente tem departamento de mulheres, tem departamento de jovens, tem departamento de homens, tem departamento de adolescentes, tem departamento de pré-adolescentes, crianças, departamento, que mais? Deixa eu ver, de grupo assim que canta só, né? Aí a gente tem o Ministério de Louvor, a gente tem a orquestra e tal, mas daí são outras coisas. Geralmente o Ministério de Louvor, a orquestra e outros tipos de ministério, voluntariado, etc. Geralmente esses ministérios eles não ministram as pessoas. Geralmente as pessoas são ministradas nos seus departamentos de origem. Então, um exemplo, no Imerso em Graça. No Imerso em Graça tem jovens, tem mulheres, tem homens também, tem homens no ministério, né? Não que fazem parte diretamente do ministério de homens, mas tem homens no ministério. E esses homens são ministrados, teriam que ser ministrados aonde? No ministério de homens, certo? Os jovens que estão lá são ministrados no ministério de jovens. E os adolescentes que poderiam estar lá, as mulheres, são ministrados no ministério das mulheres. Então, geralmente, os ministérios, os departamentos assim são esses. Mas, quando a gente fala de liderança, a gente tem toda essa gama e a gente pode, entre aspas, escolher onde a gente quer atuar. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em atuar no ministério infantil. Tem pessoas que não têm paciência com criança, velho. Tem pessoas, eu seria um péssimo tio, mano. Seria um péssimo tio, porque eu não tenho paciência nenhuma. Nenhuma. Quando eu não tinha filho, antes do Lia nascer, eu ia no mercado, e aí no mercado sempre tem uma criança atentada, velho. Sempre tem uma criança atentada no mercado. E o pior de tudo é que geralmente sempre também tem um pai banana, uma mãe banana, que não faz nada com seu filho. E geralmente um é pai do outro, é filho do outro. É sempre assim, a criança atentada é sempre filho de um pai e de uma mãe banana. Aí eu ia no mercado, mano, e eu ficava olhando assim, aquelas crianças com o carrinho, pá, na prateleira, e pá, no outro carrinho, e saía derrubando os bagulhos da prateleira. Ai, mano, velho, se eu sou pai dessa criança, eu ia descer a lenha dessa criança, velho. Ia pegar a cinta aqui no mercado e tchape. E, mano, eu não tenho paciência, velho. O dia começa a fazer bagunça lá em casa, eu já tiro o chinelo e falo assim, você vai continuar? Aí para assim, fica olhando pra mim. Esse dia eu dei uma perna dele, mano. Ô, você é louco? Tava batendo na Amanda. Você é louco? Pode ser doido, mano. Então eu seria um péssimo tio, mano. Então eu tenho que saber os meus limites. Eu tenho que saber onde eu consigo atuar e onde eu não consigo atuar, certo? Eu preciso saber o que a gente conversou agora há pouco. Os pontos fortes e os pontos fracos. Qual que é o meu ponto fraco? Um ponto fraco meu. Eu não tenho paciência, velho. Não tenho muita paciência. Então, na igreja a gente tem muitas áreas de atuações. E a gente precisa saber escolher isso com cuidado. Além de cuidado dentro do que a gente consegue, dentro das nossas limitações, dentro das nossas capacidades, a gente precisa também orar muito a Deus e pedir uma direção para Ele, do que Ele quer de nós, porque às vezes eu quero ser líder do Ministério de Louvor, mas Deus não quer que eu seja o líder do Ministério de Louvor, Deus quer que eu seja o líder, por exemplo, deixa eu ver, do Ministério de Homens, um exemplo. E aí eu preciso seguir o que? A minha vontade ou a vontade de Deus? Eu preciso seguir a vontade de Deus, certo? Preciso seguir o propósito de Deus. Então, um dos cuidados que o líder precisa ter é o quê? É conhecer as suas limitações. A gente tem várias áreas que a gente pode atuar, mas a gente precisa entender que Deus quer algo de nós. Se a gente quer escolher ser um líder, a gente precisa entender onde Deus quer nos usar, certo? Por que isso? E aí a gente vai ver agora. Caso contrário, haverá prejuízos na obra do Senhor. Já pensou, vamos usar um exemplo aqui da nossa igreja, já pensou se a Cris, a Cibele, a Marcinha e outras pessoas que estão no Ministério Infantil decidissem fazer outras coisas? Quem cuidaria do Ministério Infantil, mano? Tipo assim, claro que talvez teria outras pessoas aparecessem, mas olhando hoje a nossa igreja, mano, tem poucas pessoas que poderiam assumir a mesma responsabilidade com o mesmo cuidado que elas têm. Então, a obra acaba sofrendo prejuízos muitas das vezes quando as pessoas escolhem coisas erradas, fazer o que não deveriam fazer, atuar onde não deveriam atuar. A obra sempre toma um prejuízo nesse ponto, certo? Então, um líder que não conhece os seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir a sua missão adequadamente.
ou querer executar uma função que não lhe compete, invadindo o espaço de outro líder, o que pode causar diversos conflitos. Por que eu fico bravo quando em reunião de líderes, em reunião de liderança, alguém fala alguma coisa dos jovens? Eu fico pé da vida, mano. Bravo, por quê? Porque tá invadindo o meu espaço, velho. Quer falar dos meus jovens? Vem aqui liderar os meus jovens. Assume a responsabilidade, vem ministrar eles no domingo, vem dar aula na escola bíblica dominical para eles. Fica com o celular ligado para receber mensagem 11h30 da noite, meia-noite e 40, 2 horas da manhã, para resolver pepino. Dobre o joelho e ora por eles todos os dias. Então, quando a gente não entende o nosso limite de atuação, a gente invade o espaço do outro. A gente causa o quê? Conflito, velho. Entendeu? Então, o que falta muitas das vezes pra gente, para algumas pessoas, é o quê? É a noção de espaço. A gente precisa entender o quê? Que a gente tem um espaço e a gente precisa trabalhar dentro daquele espaço. Eu não posso chegar e falar assim, chegar lá, por exemplo, vamos supor, eu chego lá no sábado à tarde aqui, ou no domingo que está tendo um ensaio dos adolescentes, aí eu chego aqui, aí tá o bispo e o Elber lá, a Mica, aí eu chego lá e falo assim, não, adolescentes, é o seguinte, hoje vamos fazer assim, assim, assim. Mano, não é o meu espaço, velho. Não é o meu espaço. Quem decide o que acontece nos adolescentes? O Elber, o bispo, a Mica e a Lari, que é regente. O que eu vou meter o bedelho lá nos adolescentes? Nada, velho. Tem que meter o bedelho lá. Então, se eu faço isso, o Elber vai olhar pro bispo e falar assim, mano, o Henrique tá louco? Tá achando que é quem, velho? Mano, nem o pastor faz isso, velho. Nem o pastor chega do nada lá e pá. Quando o pastor vai ministrar alguma coisa com vocês, jovens, quer falar alguma coisa com vocês, sempre me avisa antes. Ele fala, Henrique, tal dia eu vou conversar com os jovens, eu sei assim, quero ter uma palavra, avisa a todos eles que eu quero estar lá, tal, eu quero conversar com eles. Nem o pastor invade o espaço, porque outras pessoas querem invadir. Entendeu? Então a gente precisa ter o quê? Limites. A gente precisa trabalhar dentro das nossas linhas ali de limitações. O meu quadro de limitação ali, meu limite é o Ministério de Jovens, velho. A não ser que alguém me peça ajuda em determinado ponto. O bispo está com uma dúvida, o Henrique e tal. O que você acha que eu faço aqui? Eu dou minha opinião. Aí ele acata se ele quiser. Também não é obrigado a acatar a minha opinião. Acontece, alguma coisa lá, alguém vem, que nem, estou ajudando na organização do Retiro dos Homens. Aí o presbítero Carlinhos chegou, Rick, tem uma ideia assim, o que você acha? Você que já fez o acampamento com os jovens adolescentes e tal. Eu acho assim. O que você acha? Não, é verdade, não, beleza, não tinha pensado nisso, ou então não, acho que não vai funcionar, tal, que com os jovens é uma coisa, com os homens é outra. E assim vai, mano. Quando a gente tem abertura, quando existe um pedido de ajuda, aí é uma coisa diferente. Outra coisa é eu chegar e meter os dois pés na porta e querer invadir. Não é assim que funciona. Então isso causa conflitos. E quem sofre prejuízo, novamente, a obra de Deus, certo? Então o líder precisa ter noção dos seus limites para não invadir o espaço do outro. Ou para não ter um problema aí, né, de assumir uma coisa que não consegue. Para não assumir uma coisa que não consegue. Quando eu fui assumir o Ministério de Jovens, mano, pra mim, foi uma decisão muito, muito difícil de tomar, mano. Muito difícil. Tanto que eu fiquei enrolando o Vitor e a Lari naquela época 8 meses, mano. 8 meses eu fiquei enrolando para decidir se eu ia entrar para a liderança dos jovens ou não. Porque é uma decisão difícil de se tomar. Você tem que analisar várias coisas, mano. Você tem que analisar se é isso que Deus quer, você tem que analisar se você está preparado para isso, você tem que analisar se você tem estrutura para aguentar isso. Você tem que entender que não é mais só você agora, que agora já não era mais só eu, né? Porque eu já era casado. Então era eu e a Amanda. Agora a gente vai entrar em uma que a gente não vai ter que orar mais só pela nossa casa e pela nossa família. Nós vamos ter que orar agora por um grupo. Nós vamos ter que interceder por esse grupo, nos colocar na brecha por esse grupo, jejuar por esse grupo. Nós vamos ter que ter bala na agulha para poder ministrar essa galera. Nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar agora também ter palavras de conselho, de direcionamento para 30 e poucos jovens. Mano. Então, tipo assim, nossa cabeça fica, mano, será? Então, é uma decisão difícil de ser tomada. É uma decisão que a gente precisa pensar muito. Por quê? Porque se a gente assume uma coisa que a gente não está preparado para assumir, dá ruim. Dá muito ruim, velho. Eu costumo dizer que tem muitas igrejas fechando hoje em dia porque tem muitos diáconos como pastores. Porque são pessoas, às vezes, que são chamadas para ser diáconos.
não tem, eu não sei o que a pessoa coloca na cabeça, às vezes, que ser diácono a vida inteira é demérito. Não é demérito. Se Deus te chamou para ser diácono, você está exercendo o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito com eficácia. Você está dentro da vontade de Deus, você está top, mano. Você está muito melhor do que muito pastor por aí. E as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? Não, porque eu já sou diácono há tanto tempo, eu preciso ser pastor, eu preciso ser... Mano, não, velho, não é assim. Se Deus chamou você para ser diácono, seja diácono. 20, 30 anos, mano, seja diácono. Tem pessoas que querem, mano, de todo jeito alcançar uma posição e às vezes essa posição para ela não é a ideal. Essa posição não foi para isso que Deus chamou ela. E aí entra novamente os conflitos, entra um prejuízo na obra porque alguém que não está preparado, capacitado, não foi chamado para aquilo, está exercendo aquela função. Já vi em outras igrejas já, por exemplo, pessoas no ministério infantil que não deveriam estar no ministério infantil, mano. Eram pessoas pior do que eu, com criança. Mas já pensou, velho? A criança... Você já tem um vídeo na internet disso aí, né? Por que será que nunca mais me chamaram pra ajudar na salinha das crianças? Aí tá o cara lá, os bagulho, tacando as crianças. Mano, é uns bagulho tipo isso. Já vi, mano. Por quê? Porque a pessoa quer exercer uma coisa que ela não foi chamada, que ela não tem habilidade, que ela não tem capacidade pra fazer. Então, muito cuidado nas escolhas que vocês vão fazer pra vida de vocês. O Lindenberg falou aqui na aula passada e eu repito, vocês são os líderes do futuro, ou do presente talvez. Vocês são os líderes, vocês são os próximos que estarão aqui ministrando escola bíblica. Vocês são os próximos líderes de jovens, já tem líder de adolescente aqui. Vocês serão os próximos líderes de ministério de mulheres, ministério de homens, líderes do louvor. A gente tem, mano. Então, vocês precisam ter isso muito bem na mente de vocês. Vocês precisam ter cuidado com as áreas que vocês escolhem e saber que vocês estão preparados para realizar essas funções, certo? O apóstolo Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele fizesse a obra para a qual havia sido chamado com moderação e resiliência. Diante dos sofrimentos vividos por Timóteo, a orientação que recebeu foi para que, independente de quaisquer circunstâncias, ele permanecesse em seu lugar, fazendo o que havia recebido como missão da parte do Senhor. Então, tem muitas pessoas que assumem um trabalho, assumem uma liderança, e aí, por N situações, acontece alguma coisa, não quero mais, né? Não aguento, não dá, meu... Mano, sempre vai aparecer uma situação desafiadora pra gente. Se a gente tá no nosso lugar, a gente precisa entender o quê? Que eu preciso persistir naquilo que eu tô fazendo. Apareceu a primeira dificuldade, vou largar. Não, mano, não é assim que funciona. Persistência, mano. Persistência é o que vai levar a gente adiante. Se eu recebi essa missão do Senhor, eu sei que foi Deus que me comissionou para isso. Por mais dificuldades que eu tenha, eu preciso seguir tentando. Se fosse para mim parar na primeira dificuldade, eu já tinha largado os jovens no primeiro ano, velho. No primeiro ano eu tinha largado. Então, assim, existem N situações que vão acontecer conosco, que acontecem comigo, que vão acontecer com vocês futuramente e que vocês precisam entender que se foi Deus realmente que chamou vocês para aquilo, se vocês têm certeza, convicção do chamado de vocês, independente de qualquer coisa, persistam. Continuem no lugar que Deus colocou vocês, certo? Porque se Ele colocou vocês lá, Ele se responsabiliza. Essa é a melhor forma de enfrentar e vencer os desafios da liderança. Ficar na posição que Deus estabeleceu, certo? Não saiam, não arredem o pé. Uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Então, se uma pessoa começa um trabalho e não termina, é de duas a uma. Ou ela assumiu uma coisa que ela não tinha capacidade realmente, não era o lugar dela e por isso ela largou, ou porque ela não tinha clareza suficiente para entender que aquele era o lugar dela. Então, assim, eu assumi o Ministério dos Jovens, mas eu não tenho certeza se era isso mesmo. Então a primeira dificuldade vai me derrubar mesmo. Agora, se eu tenho certeza que foi para isso que Deus me chamou, então independente das dificuldades, eu vou para cima, certo? Sobre o tópico 2, ter o devido preparo. Isso é o que a gente já estava comentando aqui e a gente vai continuar falando. Não adianta ter chamado e não ter preparo, velho. Não adianta. Porque Deus usou a jumenta. Porque a palavra diz que Deus levantaria filhos de Abraão das pedras. Mano, beleza. Deus usou em situações o quê? Extremas. Por que Deus usou a jumenta? E aliás, Deus não usou a jumenta, Deus só abriu a fala dela, tá?
Só pra vocês saberem. Deus não usou, tem gente que fala que Deus usou a jumenta. Deus não usou a jumenta. Deus só abriu a boca dela para ela falar. O balão tava batendo nela. Deus abriu a boca dela e falou: ô mano, tá batendo por quê, velho? Você tá vendo o que eu tô vendo aqui? Então Deus abriu a boca da jumenta, mas Deus não usou a jumenta. Jesus falou que Deus poderia suscitar filhos de Abraão de pedra, sim. Mas o que? Se o povo de Deus, se os filhos de Abraão, se os verdadeiros filhos de Abraão, não quisessem fazer a obra dele. Então assim, existe os dois, né? Existem os dois pontos principais pra gente. A gente tem um chamado, eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que eu tenho um chamado, por exemplo, para cantar. Eu tenho um chamado para usar minha voz para adoração ao Senhor, para conduzir a adoração da igreja. Então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para isso. Eu vou buscar um professor de canto, eu vou estudar canto, eu vou estudar harmonia, eu vou estudar música, vou aprender partitura, porque também tem partitura para voz, sabia? Tem partitura para voz também. Então, eu preciso me preparar para isso. Eu tenho um chamado para tocar na casa de Deus, eu vou procurar evoluir no instrumento que eu toco, vou aprender outros instrumentos, vou fazer uma aula, vou procurar um professor. Eu sei que eu tenho chamado para ministrar a palavra, para pregar a palavra. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler a palavra. Eu vou estudar a palavra. Eu não tenho condições de fazer teologia. Eu vou ver vídeos na internet aí de pastores que ministram a palavra bem, o que eles têm para passar. Eu vou estudar, se eu tenho condições, eu vou fazer um curso de teologia. Então, é preparo. Por quê? Porque é oportunidade, a gente ouve muito isso aí, né? Oportunidade boa bate na porta uma vez só, né? Que o pessoal fala. Então, quando a oportunidade surgir, eu preciso estar o quê? O que eu preciso estar quando a oportunidade surgir? Preciso estar preparado. O Kesley está dormindo, respondeu primeiro, mano. Eu preciso estar preparado. Ele deu até uma piscada no escuro. Então, quando a oportunidade surge, eu preciso estar preparado. Porque se eu não estiver preparado, para quando a oportunidade surgir, a oportunidade vai passar. E aí ela pode até voltar, meu filho, mas ela vai demorar pra caramba. Então, preparo e chamado são coisas que precisam dar juntas, mano. Não adianta também a pessoa só ter preparo e também não ter chamado, não vai adiantar nada. Já vi muita gente com rios de conhecimento. Mas não, você sabe, a pessoa fala assim, você vê que está faltando alguma coisa, sabe? Não tem alguma coisa ali, não tem. O pastor costuma muito dizer isso, né? Não tem unção. Não é uma coisa que Deus chama para fazer, é pura técnica, sabe? Pura técnica. Então precisa andar junto, chamado e preparo. Se a gente tem um chamado, a gente precisa se preparar para assumir esse chamado, para realizar esse chamado. E se a gente tem preparo e não tem chamado, é melhor se preparar para o que o nosso chamado nos direciona, certo? Então vamos lá. Depois de conhecer a sua vocação, então já começa aqui. Depois de conhecer a sua vocação e identificar o seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos buscando conhecimento. Então, é necessário o quê? Estudar, velho. Tem que estudar, mano. Quero ser líder, eu preciso entender como funciona lidar com pessoas. Eu preciso entender como que eu posso melhorar como pessoa, como que eu posso melhorar como líder, como que eu posso fazer para que as pessoas entendam o que eu estou falando, como melhorar a minha dicção, como me expressar melhor. Eu preciso aprender essas coisas. Por quê? Porque agora eu não estou mais falando só comigo aqui na minha mente, não estou falando só com meu pai e com a minha mãe dentro de casa. Agora eu estou falando para 30, 40, 50, 100 pessoas. Eu preciso o quê? Melhorar essas coisas. Então, eu preciso ter esse preparo, mano. Eu preciso ter esse preparo. Todo líder precisa de preparo espiritual e intelectual. Todo líder precisa. 1 Pedro 3,18, 2 Pedro 3,18 vai dizer o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Não é só graça e também não é só conhecimento. É graça e conhecimento. É graça e conhecimento. Então eu preciso estar alinhado. Eu preciso, buscar os dois. Eu preciso entender como que funcionam essas coisas. Eu preciso, eu acredito que o Lindenberg deve ter falado a respeito disso, mas existe uma diferença entre existe uma diferença entre liderar, né, e gerir, entre liderança e gestão. Existe uma diferença.
Né? Gestão geralmente tem mais a ver com resultados, com estatística e tal, e liderança mais com influência, mais com cuidado, mais com direcionamento. Mas a gente também pode usar estratégias, algumas estratégias de gestão na liderança. E isso faz parte, por quê? Porque eu preciso tentar conhecer as pessoas, eu preciso aprender a lidar com pessoas, eu preciso aprender a trazer as pessoas para perto. Porque, mano, tem gente que não importa o quão influente alguém seja, tem pessoas que não vão querer ouvir o que a pessoa tem a dizer, mano. E aí, como é que você faz? Você usa ferramentas da gestão, para quê? Você vai trazer o quê? Um feedback. Pô, chega aqui, vamos conversar. São ferramentas da gestão. Ó, vem aqui, vamos conversar. Pô, cara, tô vendo que eu falo assim, 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 você faz assim, assim, assim. Falo pra você pra direita, você vai pra esquerda. O que acontece? Ah, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu não acho que o que você tá falando tá certo. Então, por quê? Então, vamos entender isso. Então, são ferramentas que a gente pode usar e o líder precisa o quê? Se preparar, ter um preparo para poder fazer isso. O líder precisa aprender, certo? Crescer, continuar crescendo, continuar estudando, aprendendo para saber liderar. Como podemos ver na orientação de Paulo a Timóteo, persista em ler, exortar e ensinar. Outro aspecto do preparo do líder é o pessoal, e isso se percebe nas palavras de Paulo aos líderes da igreja que estavam em Éfeso. Olhai, pois, por vós. E a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. O sucesso de um líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. Então, mano, querem liderança? Querem se tornar bons líderes? Se esforcem, se dediquem, tenham disciplina. Busquem aprender, mano. Busquem aprender. Esses dias, essa semana que passou agora, semana passada, eu sentei com o meu gestor lá, com o meu coordenador na empresa, para conversar. E aí, a gente teve um evento lá em São Bento, a respeito da manobra, né? Se chama Manobra 1, o evento. É um evento que reúne todos os manobradores ali de Manuel Feio e existe um trabalho ali, um treinamento, como se fosse um treinamento para todos os manobradores, focado diretamente nos manobradores. E aí ali foi falando um pouco de carreira, né? A respeito de carreira. E aí o pessoal fala, pô, carreira é você que faz a sua, mano. É você que faz a sua carreira. E aí, muito do que foi falado ali, né, eu já tinha ouvido falar isso em outro evento da manobra e tal, e aí eu catei depois do evento, eu chamei meu gestor, meu coordenador, falei pra ele, eu quero saber como eu ouço de algumas pessoas, eu ouço algumas coisas de algumas pessoas, mas eu quero saber o que você, como meu coordenador, tem visto de mim. O que você, como meu coordenador, ouve ao meu respeito? O que você vê ao meu respeito? O que você, como empresa, porque você representa a empresa, o que você acha que eu preciso fazer, que eu não faço? O que eu faço que eu posso fazer mais e o que eu não faço que eu preciso começar a fazer? Eu estou no caminho certo para conseguir crescer na empresa? E aí ele cantou e falou assim, vou marcar um feedback com você. Aí ele marcou lá e tal, essa semana passada a gente sentou para conversar. Ele cantou e falou assim, primeiramente, parabéns pela sua atitude de ter me chamado para perguntar. Porque muitas pessoas nem sequer perguntam. Não querem nem saber o que a gente tem a dizer. Se eu não chamo para conversar, não tem nada, não falam nada, parece que tanto faz quanto fez. Você mostra ser uma pessoa diferente. Aí sentou, começou a conversar, a gente conversou bastante a respeito disso, né? E ele que eu falei assim, tem tantas oportunidades de crescimento aqui dentro da empresa e as pessoas às vezes ficam focadas em uma só. Então assim, só para vocês entenderem, gente, lá na empresa, eu sou manobrador, preciso saber manobrar. Primeiro ponto, saber manobrar. Só que não é só manobrar. Tem pessoas na empresa que têm uma ótima eficiência na manobra. Só que existem outros pontos também dentro da empresa. Existem os grupos de melhoria contínua, que são grupos que a gente forma para poder debater ideias de como melhorar o processo e o procedimento da manobra ou da operação da empresa de forma melhor, como melhorar isso. Existem aí as reuniões de gerência, que ocorrem, se não me engano, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Tem reuniões de segurança, tem eventos da empresa que acontecem e são abertos para as pessoas participarem. E existe uma ferramenta também que é o comunicado de risco e perda, que a gente vê coisas para que possam ser melhoradas, coisas a respeito da segurança. E a gente comunica à empresa que existem esses problemas e eles resolvem esses problemas. Tem pessoas que manobram no pátio, trabalham com perigo o tempo inteiro,
trabalham ali no meio de caco de vidro, ponta de ferro, um monte de coisa e tal, e não abre um CRP para informar que está daquele jeito. Tem pessoas que manobram no pátio, reclamam do procedimento, mas não entram num grupo de melhoria contínua para de repente mudar esse procedimento para que seja melhor para ele. E aí, foi o que ele falou assim, E aí ele cantou e falou assim, existem tantas ferramentas, né, para que as pessoas possam crescer, porque a gente, muitas pessoas focam só no pátio, precisa manobrar bem. Tem pessoas que manobram muito bem, mas tem pessoas que não fazem nada do resto. Tem gente que faz todo o resto e por causa só da manobra, que não manobra tão bem assim, eu vou privar de uma promoção. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem tantas opções, tantas como é que eu posso dizer, tantos caminhos pra gente crescer, só que a gente fica parado, estagnado. Então, hoje, não tenho dinheiro pra fazer teologia. Lê a Bíblia, velho. Revista de escola dominical, isso aqui são estudos, Tem referências bíblicas. Se você pegar os professores, tem subsídios para vocês lerem. Isso aqui já é um estudo, isso aqui já é uma forma de crescer. Isso aqui, essa sala de aula aqui é uma forma de aprender. E nem todo mundo está interessado, infelizmente. Os cultos de ensino que tinha antigamente, hoje não tem, porque a gente está tendo agora as EBTs, mas cultos de ensino era uma ótima oportunidade de crescer. Existem livros, gente, tem um aplicativo, vocês viram acho que faz umas 2, 3 aulas aí, que eu trouxe o meu Kindle aqui para aula, para ler um trecho de um livro que eu estava lendo para vocês. Aquele aparelhinho ele chama Kindle, ele é uma biblioteca eletrônica. E eu consigo comprar vários livros, inclusive o Kelvin comprou um livro na minha conta. Eu falei pra ele, não vai comprar nenhum livro não, ele tá bom, comprou um livro. E aí, ele é uma biblioteca eletrônica, certo? E aí aquele aparelhinho ali tem um valor X, beleza e tal. Mas tem esse aplicativo, Kindle, para celular. Baixem esse aplicativo, Kindle. Não sei se vocês têm conta na Amazon, mas se vocês não tiverem conta na Amazon, crie uma conta da Amazon e acessem no aplicativo. Aparece promoção de e-books lá, de livros, a R$2, R$1. Esses 2 livros do Charles Spurgeon, que eu li agora por último, O Novo Coração e Ressurreição Espiritual, eu peguei de graça na promoção. E são livros que eu li que me impactaram de uma forma, é coisa de louco. Mas tem pessoas que não estão nem aí, Então, assim, desculpa todo mundo tem para não crescer, para não estudar, para não melhorar. Mas caminhos estão aí. Então, assim, não adianta depois, quando a oportunidade surgir para você falar assim, poxa, não tive oportunidade, não tive preparo, ninguém me falou como melhorar, ninguém me falou como... Tá aí, velho, as oportunidades estão aí, os caminhos estão aí. Então isso eu quero deixar para vocês também. Não fiquem parados, estagnados. Não esperem cair do céu uma sabedoria, assim como foi para Salomão. Deus falou que nunca mais isso aconteceria. Deus falou ali para Salomão, que nunca mais aquilo aconteceria. Então, assim, não fique esperando cair do céu. Corre atrás, Corre atrás. Se vocês sabem que o chamado de vocês é serem líderes, a vocação de vocês é serem líderes, vão estudar, Vão correr atrás, vão ler um livro. Se vocês lerem um livro por ano, você lê um livro por ano. Ano que vem, tenta ler 2. Se desafia. Vou ler 2 ano que vem. Leu 2, da hora. Ano que vem eu vou tentar ler 3. E assim você vai começando ao quê? A melhorar. Vou dar uma de coach aqui agora. Se você melhorar 1% todo dia... No final do ano, são 365% a mais que você vai ter de melhora. Então, sejam melhores, corram atrás, se preparem para funções que estão preparadas para vocês no futuro. Fiquem esperando cair do céu, não. Tem muita gente que tem potencial demais, mas tem preparo de menos. Não sejam essas pessoas. Tenham potencial e corram atrás para desenvolver esse potencial de vocês. Sejam preparados para colocar esse potencial em prática. Certo? Vamos para cima. Subtópico 3. Ter cuidado com as expectativas dos outros. Aqui o comentarista colocou a expectativa dos outros, mas também a expectativa nos outros. Tá? Dos outros e nos outros. A expectativa dos outros em nós gera pressão.
E a expectativa nos outros gera decepção. Então, cuidado, certo? Vamos lá. O que realmente devemos esperar de um líder? Em Coríntios 4,12, o apóstolo responde da seguinte forma: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Segundo o texto bíblico, devemos esperar que ele seja um fiel servidor de Cristo. Então, gente, se eu sou um líder, tá? Se eu sou um líder, e vocês não me enxergam como alguém que pode oferecer algo para vocês, então eu estou sendo um líder errado. E me falem, por favor. Se vocês olharem para mim e não conseguirem ver alguém que vocês possam pedir um conselho, alguém que pode dar uma palavra para vocês de conforto, de confronto ou de direcionamento, então, por favor, me procurem e falem assim: Henrique, você está sendo um péssimo líder, velho. Ou melhor, Henrique, você não está sendo um líder. Porque se vocês não conseguem me ver assim, alguma coisa está errada. O erro pode estar em mim ou pode estar em vocês, mas alguma coisa está errada. Certo? Então, o trabalho de um líder é esse. O mínimo que eu preciso esperar de um líder é que ele tenha algo para me oferecer. É que ele me influencie de alguma forma, é que ele possa me direcionar quando eu precisar. É que ele possa me ouvir quando eu precisar. Então, se o seu líder não tem isso, então está errado. Alguma coisa está errada, certo? O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são, em parte, resultado da sua dedicação, esforço e disciplina. Mas, sem Deus, nada podemos fazer. Então, mais uma vez, a gente vai fazer a nossa parte. E a parte de Deus, deixa que Ele faz, mano. Deixa que Ele faz. Eu me preparei pra caramba, mas eu tô sofrendo nisso aqui. Relaxa. Deus vai direcionar você. Deus vai te dar um caminho. Deus vai fazer, com que você prossiga adiante, certo? Ele que dá o crescimento. É necessário também que o líder firme as suas expectativas em Deus e não nas respostas de seus liderados, para que não venha se decepcionar como aconteceu com o profeta Samuel. Então, gente, existe aí dois extremos aí também. Existe um líder que, por exemplo, vai perguntar para os seus liderados assim: como que eu tô? E os liderados vão falar assim: você tá top, mano, você tá da hora, pô, bacana, melhor líder, tal, não sei o que, pá. Mano, vai ter um outro extremo também, que é o que? O cara perguntar aí: como que eu tô? Você tá péssimo, mano, tá horrível, não, você não deveria nem ser líder, mano, ó, sai daí, velho, sai daí. Então, por que o líder não precisa, o líder tem que saber lidar com as expectativas? Porque, como eu falei aqui, as expectativas dos outros em cima de nós geram pressão. Então, se você não souber trabalhar sob pressão, você vai ruir, velho. Em algum momento você vai cair. Você não vai conseguir trabalhar sob pressão, você vai travar. Você não vai conseguir desenvolver aquilo que você tem para desenvolver. E não conseguindo desenvolver o que você tem para desenvolver, você vai decepcionar quem gerou expectativa em você. E por que você tem que tomar cuidado com expectativas que você cria em outras pessoas? Porque às vezes você cria expectativas em cima das pessoas e essas pessoas não querem realizar o que você acha que elas precisam realizar. Então você vai ser o decepcionado da vez. Então, a gente precisa gerir isso muito bem. Ó. Samuel, abram aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos 6 e 7. Alguém abre aí para mim. Primeiro Samuel 8, 6 e 7. Quem achou pode ler. Primeiro Samuel 8, 6 e 7. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atende o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Então, qual que é a situação que está acontecendo aí? A situação que está acontecendo aí é o quê? Samuel, ele era um cara que desde criança servia no templo, certo? Servia na tenda de Deus lá. Servia no tabernáculo. Desde pequeno. Então a gente vai ler, né, a historinha lá de Samuel. Deus chamou Samuel 3 vezes, não sei o que e tal. E aí ele pensou que era Eli que estava chamando. Então desde pequeno Samuel serviu. Desde pequeno Samuel serviu Israel. Desde pequeno Samuel se dedicou a Israel. Desde pequeno Samuel julgou Israel. Samuel cuidou de Israel. E aí chega uma hora que Samuel ouve assim do povo: a gente não quer você não. Sai daí. A gente quer um rei. Gosta que as nações têm aí. E aí Samuel, o que acontece com Samuel? Samuel se decepciona. Porque ele pensou que toda a dedicação que ele teve
todo o esforço que ele teve, todo o esforço que ele fez, toda a dedicação que ele teve, todo o empenho que ele fez para o povo seria recompensado um dia, mas como foi recompensado? Sai daí que a gente não quer você, a gente quer um rei. E aí o texto vai dizer que Samuel ficou o quê? Triste. Samuel não gostou do pedido do povo. Mas aí Deus falou para ele assim, Samuel, fica tranquilo, atende o pedido deles porque eles não rejeitaram você não, eles rejeitaram foi eu. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas expectativas porque Samuel criou expectativas em cima do povo, que o povo ia retribuir ele. Mas chegou na hora, o povo não retribuiu. E Samuel o quê? Se decepcionou. Então a gente vai ter várias possibilidades aí, né? Tem líderes que vão se dedicar, vão se esforçar, vão se empenhar e não vão ter reconhecimento dos seus liderados por isso. Tem pessoas que não vão se dedicar, não vão se empenhar, não vão se gastar, mas vão ter certo reconhecimento. Vai ter pessoas que vão se dedicar, vão se empenhar, vão se gastar e vão ter um reconhecimento. Então, sim, são muitas possibilidades do que pode acontecer. Mas, em todas elas, não criem expectativas excessivas nos outros. Porque quando a gente cria expectativas excessivas, a gente se decepciona, mano. Já vi muito isso acontecer, já aconteceu comigo, já me decepcionei muito em apostar fichas em pessoas, em me empenhar em certas pessoas, criar expectativas e as pessoas depois chegar na hora, não, sai fora, não quero, não, sai pra lá e tal, não sei o quê. Já vi isso acontecendo com o nosso pastor várias e várias vezes. Então assim, gente, pra quem quer assumir liderança, mano, vai ter muita decepção. Vai ter decepção. Porque a gente não pode deixar as decepções parar a gente. Mas a gente precisa o quê? A gente precisa desempenhar nosso papel, independente dos outros. Então a gente não cria... Eu acho que é impossível a gente não criar expectativas em cima de pessoas. A gente cria, mano. Cada um de vocês que estão aqui hoje, pra mim, eu crio expectativas em cima de vocês. Poxa, eles estão numa terça-feira à noite na igreja, para quê? Para entender como que é ser um líder. Então eu imagino que eu crio expectativas de que vocês um dia serão bons líderes. Serão pessoas que vão querer assumir responsabilidade, serão pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Então automaticamente eu crio expectativas em cima de vocês. Mas, acho que é impossível não criar, né? Mas essas expectativas ao mesmo tempo precisam ser controladas, a gente precisa tomar certo cuidado. Porque dependendo do nível de expectativa que a gente cria em cima de alguém, o tombo é maior, né? Quanto maior a expectativa, maior o tombo se caso der errado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as expectativas aí, certo? Vamos para o tópico 3 aí, ó. A vida espiritual e familiar do líder. A espiritualidade do líder. É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo, principalmente com os de sua família. A expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual no seu lar e também fora dele, certo? Então, a vida espiritual de um líder. Mano, a vida espiritual do líder é o seguinte. Se ele não tiver uma vida espiritual saudável, como que ele vai alimentar um grupo? Não tem como. A gente dá o que a gente tem. Se a gente não tem nada, a gente não vai conseguir dar nada, mano. Ou o que a gente vai dar não vai ser suficiente. Vai ficar faltando. Então, a vida espiritual do líder, ela precisa ser uma vida espiritual saudável. O cara precisa ter um relacionamento com Deus, mano. A gente precisa ter uma como é que eu posso dizer? A gente precisa ter uma reserva boa a ponto da gente conseguir nos alimentar e alimentar outras pessoas. Porque, mano, nossa vida espiritual de líder, é uma vida espiritual, é como se fosse uma dispensa. A gente aqui é uma dispensa. O texto fala que, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, imagine que eu sou um armário grande, porque eu tenho uma pança grande, então imagine que eu sou grande. Um armário grande, certo? Sou um armário grande. Eu preciso ter comida. Quando algum de vocês precisar, o que vocês vão fazer? Vão abrir o armário. E se não tiver nada lá, velho? E aí? Então, imagine que a minha vida espiritual é essa dispensa. Quanto mais eu absorver de Deus, mais alimento para vocês vai ter.
quanto menos eu me relacionar com Deus, quanto menor for o meu relacionamento, quanto menos saudável for o meu relacionamento com Deus, a minha vida espiritual, menos vai ter de alimento para vocês. Então, mano, se você quer ser líder, entenda que você vai precisar ter uma reserva espiritual grande para você poder oferecer para as pessoas aquilo que você está recebendo de Deus. Porque se você não receber nada de Deus, meu amigo, você não vai ter nada para oferecer também. Então, o texto fala aqui, né? O autor fala aqui, ó, o líder precisa ter dignidade moral, ou seja, ele precisa ser uma pessoa de conduta correta, de uma conduta boa, precisa ter dignidade espiritual e intelectual. Então, a gente precisa ter o preparo, precisa ter o espiritual, a nossa vida espiritual precisa estar em dia e a gente precisa ter uma boa conduta, certo? Dentro do nosso lar e fora. Subtópico 2, o líder e sua família. Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e os diáconos deveriam ter. Dentre as várias qualidades, ele cita que deveria ser marido de uma mulher. Em algumas traduções vai falar marido de uma só mulher, porque marido de mulher é fácil, né? Marido de uma mulher é fácil. Se eu tenho duas, eu também sou marido de uma. Se eu tenho três, eu sou marido de uma. Mas tem algumas traduções que dizem que é ser marido de uma só mulher. Acho que fica melhor essa tradução. E que governasse bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. O líder precisa ter uma família funcional. E o seu primeiro compromisso é com sua esposa e filhos. Então, quando a gente fala a respeito de ministério, sempre precisa ter a família como o primeiro ministério. Um líder, ele, antes de ser um líder de um departamento da igreja, ele é líder da sua casa. Sempre. Um homem que lidera bem a sua casa, ele vai saber liderar bem algum departamento. Uma mulher que sabe liderar bem a sua casa, tá? Eu não estou falando de papel de homem e mulher aqui, porque a mulher também faz papel de liderança dentro de casa. Não tem nada a ver com submissão, não. É outra pegada. Então, a mulher que lidera bem a sua casa, ela vai saber liderar bem algum departamento. Então, antes de ser líder na igreja, a gente precisa ser líder nas nossas casas. A gente precisa saber bem direcionar a nossa família. E o nosso primeiro compromisso são com eles. Vocês que são solteiros, o seu compromisso é com a família de vocês, com seus pais, certo? E na sequência, você tem os seus compromissos com o grupo de vocês, com as responsabilidades de vocês. Quando vocês casarem, vocês vão ter aí seus esposos e suas esposas. Então, os seus primeiros compromissos são com eles. E aí entra um grande dilema, mano, que é um dilema que todo líder sofre, que é o quê? A dificuldade de equilibrar a vida ministerial e a vida familiar. Mano, é treta, velho. É treta. Vou colocar o meu exemplo para vocês. Eu trabalho por escala. Trabalho um dia de manhã, um dia à noite. Tenho um repouso e uma folga. Para mim não tem feriado, para mim não tem dia de final de semana, não tem sexta-feira, não tem sextou. Para mim não tem esses bagulho. Então, assim, os dias que eu tô de folga, os dias que eu tô de repouso, se é dia de culto, eu tô no culto. Se é dia de EBT, eu tô no EBT. Então, assim, os dias que ficam para mim, para minha família, é o quê? É os dias que eu tô de folga que não tem nenhuma coisa nem outra. Então, a gente entope a nossa rotina, certo? E aí a gente não consegue equilibrar as coisas. Aí a gente precisa tomar cuidado com isso, por quê? Porque muitas pessoas, elas ficam cansadas, muitas pessoas ficam sobrecarregadas, e aí elas acabam abrindo mão de algumas coisas em detrimento de outras. E geralmente essas pessoas abrem mão do que é mais importante. A sua já mudou de chamada. Tá bom, a gente está indo lá já, vamos resolver isso aí. E a gente acaba abrindo mão de certas coisas em detrimento de outras. E aí o que acontece? A gente perde a noção e acaba abrindo mão de coisas mais importantes em detrimento das coisas que não são tão importantes assim. São importantes, mas são menos importantes que outras. Então o que acontece? Muitas das vezes, tá? São casos que eu já ouvi falar em muitas vezes. O cara é igreja e esquece da família. Chega um dia que ele chega em casa, a mulher deu linha, velho. Largou o cara. Por quê? Porque o cara não... É igreja, e a família ficou para trás. Ao mesmo tempo, né, o mesmo acontece ao contrário. A mulher, igreja. Chegou um dia, o marido, arrumei outro, tchau. Por quê? Porque perdeu o equilíbrio, pendeu a balança, sabe? E não pode acontecer isso, precisa ter um equilíbrio.
Meu primeiro compromisso é com a minha família. E é difícil conciliar essas coisas, mano. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu vejo que a minha família precisa de mim, eu vejo que vocês também precisam. E é difícil conciliar isso. Por isso que não é aconselhável que um ministério, um departamento, tenha só um líder. Tenha vários. Por quê? Porque é necessário um tempo para que, às vezes, algum líder se retire para que possa cuidar da sua família, para que possa fazer a balança. Porque, às vezes, a gente vai trabalhando, né? Aí, por exemplo, igreja, né? Ministério, família. A gente vai, a balança vai pendendo, a gente está mais no ministério, mais no ministério, mais no ministério, o ministério vai pesando e a família vai perdendo. Então a gente precisa tirar o pé do acelerador um pouco para fazer o quê? Para fazer a balança equilibrar de novo. É por isso que muitas pessoas não concordam, mas eu concordo o quê? Que pastores precisam de férias anuais, velho. É trabalho, mano. Pastor trabalha, digno é o obreiro do seu salário, é isso que a Bíblia fala. O pastor precisa de férias, mano. Por quê? Porque ele passou o ano inteiro resolvendo o pepino de todo mundo. Às vezes ele não tem tempo para resolver os pepinos dele. Ele precisa de um tempo de férias para quê? Para curtir a família. Para esquecer, desligar da igreja um pouco. A mesma coisa os líderes, mano. Chega uma hora que precisa de um tempo. Quando o Lian nasceu, eu lembro que nós estávamos em 2 líderes. E na época quem estava comigo era o Éder, se não me engano, o Éder e a Nath, isso. E aí o Murilo nasceu 2 meses antes do Lian. Falei, mano, esquece os jovens, velho. Vai cuidar do Lian, vai cuidar do Murilo, vai cuidar da Nath, vai ficar lá de boa. E aí ele ficou lá, segurou a bronca e tal. 2 meses depois o Lian nasceu, mano. Aí eu me retirei e ele segurou as pontas. E é isso. E é assim que tem que ser. São vários líderes para quê? Para que exista esse equilíbrio. Pô, hoje não dá pra mim, eu preciso resolver uma questão familiar. Vai lá, representa lá. E, mano, é assim por diante. Sábado eu tive que resolver uma questão depois do culto. Não deu pra Flavinha e pro Lucas ficar porque eles tinham um compromisso familiar. Então eles vão resolver a questão familiar deles. Eu seguro as pontas aqui. E é assim, quando eu precisar, eles vão segurar também. E assim a gente consegue manter o equilíbrio. Mas é difícil, mano. É um dilema muito grande. E vocês vão passar por isso. Então eu já estou avisando vocês de agora. Cuidado. Não se deixem, sabe? Nem tanto família e esquece o ministério, nem tanto ministério e esquece a família. Tem que ter equilíbrio, certo? Então, ó, ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada, certo? O líder precisa estruturar a sua família, para que a sua família não caia não quebre, né, de forma fácil. E por fim aí, ó, práticas espirituais de um líder. Isso aqui é praxe, né, velho? Reconhecer suas próprias limitações é um ponto de partida, porque quando a gente reconhece nossas limitações, a gente entende que a gente é dependente de Deus. E quando a gente é dependente do Senhor, a gente se dedica à oração, à leitura da palavra e jejum, que é o que eu falo sempre, que é o quê? O arroz e feijão, velho. Não tem, mano, não tem fórmula mágica. Não tem, sabe, toma esse negocinho aqui que você vai virar um super líder. Não, velho. Sua vida espiritual vai... Não, arroz e feijão, oração, leitura da palavra e jejum. Não tem segredo, velho. Quer ter uma vida espiritual bem sucedida, uma vida espiritual bem estruturada? Quer ter uma vida espiritual, forte? Jejum, oração, leitura da palavra. Não tem dificuldade, mano. Veja, a gente já está em março. Não nada. Então a gente não tem segredo. A gente precisa colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, desenrola, velho. Já era. Certo? E para concluir, por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Com base neste fato, vimos alguns aspectos que envolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois sua comunhão será a garantia de vitória em sua trajetória. Então, futuros líderes, saibam que vocês precisam ser valorizados mais pela sua pessoa do que pelo que vocês fazem. E se estiver acontecendo ao contrário, alguma coisa está errada. Cuidado com os dilemas. Saibam respeitar os limites que vocês têm. Saibam reconhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. Cuidem da família que vocês terão. Abençoe, que vocês possam, sabe, direcionar isso bem, que vocês possam manter esse equilíbrio bem, para que vocês não percam nem de um lado, nem de outro. Certo? Espero que vocês tenham absorvido algumas coisas boas aí. E, Deus abençoe vocês, vão pra cima.
Até mais em nome de Jesus. Bora?